Isaías 42, do versículo 1 até o 8. Preste atenção que Deus vai mudar a tua vida hoje. Amém? Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. Se atente nesse versículo, que nós vamos pregar em cima desse versículo. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que nela está o espírito do que andam nela. Eu, o Senhor, você vê que é Deus que está falando aí. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela mão. Te guardarei, te darei aliança ao povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Atenta que é Deus que está falando. Este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei nem o meu louvor, nem as imagens de escultura. Fecha os teus olhos. Oh Deus, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, Pai. O Senhor sabe da minha dependência. Fala conosco. Irmãos, se o irmão do seu lado atrapalhar, belisca ele, não deixa ninguém atrapalhar. 700 anos de Jesus nascer, Deus envia um profeta diferente. Quem é esse profeta? É o profeta que escreveu isso aqui ditado por Deus. Pode ver que é Deus que está falando. Esse profeta chamava-se Isaías. Isaías, ele era diferente de outros profetas. Por exemplo, Moisés, que a gente pode até chamar de profeta, foi enviado por Deus para dar liberdade a um povo que estava cativo no Egito. Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta, Deus envia para ungir 2 reis. Primeiro Saul, depois Davi. O Eduardo pregou sexta-feira sobre Daniel, o profeta Daniel, e assim como Ezequiel, os dois levaram a palavra de Deus a uma terra distante, estando como cativo, escravo. Então Deus envia profetas de maneira diferente, e nós temos que se atentar a isso, porque todos nós seres humanos, Márcia, que felicidade ver você aqui de novo, faz falta, viu? Não que ela está desviadinha não, é que ela está trabalhando um dia de semana. Todos nós seres humanos, nós nascemos com um propósito. Entenda isso. Nós temos um propósito. Basta nós aceitarmos o nosso propósito. Ou você acha que Deus colocou você na terra para você crescer, comer, dormir e ficar tudo por isso mesmo? Não, Deus colocou você na terra onde houve uma guerra dos espermatozoides dentro da sua mãe, uma luta para que aquele que vencesse aquela guerra e chegasse no útero e atingisse o óvulo, aquele que vencesse sairia eu e você. Então você é um vencedor desde o começo. E às vezes quando nós nascemos e crescemos, esquecemos do propósito de Deus. O propósito de Isaías não foi como o de Samuel, ungir rei, ou de Moisés, tirar o povo do Egito, ou como de Daniel, que o irmão pregou sexta-feira. Não, o propósito de Isaías era anunciar 700 anos antes a vinda do Messias.
Se você for pegar o livro de Isaías até o capítulo 6, Isaías é uma pessoa, mas no capítulo 6 a Bíblia diz assim, Isaías escreve assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e o Senhor estava sentado no alto e sublime trono. E depois Deus faz uma chamada para ele fala: envia-me a mim. Depois do capítulo 6, Isaías se transforma numa outra pessoa, e ele é chamado por Deus para anunciar ao povo do Messias, de Jesus, que ia nascer 700 anos depois. 700 anos depois, são quase 10 gerações. Mas ele anunciou. E tendo anunciado, no capítulo 42 que nós vimos, é 42? A Bíblia diz assim: eis aqui o meu servo. É o próprio Deus falando da figura bendita de Jesus, a quem sustenho e meu eleito. A minha Bíblia aqui está com servo com S maiúsculo. Ali eu vi que está minúsculo, e eu sei que tem algumas Bíblias com alguns S, com um S minúsculo. Mas aqui é S maiúsculo, quer dizer, ele está falando de Jesus, o meu eleito. Isaías está falando: olha, vai chegar aí um que é meu eleito, esse trará paz sobre a terra. E se você ler o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai falar que ele está falando de Jesus. Mas quando ele pega o versículo 3, coloca para mim, Dogão, de 42, 3, Isaías 42, 3, ele fala o que o servo, olha para mim, o que Jesus Cristo ia fazer. E ele diz assim: o meu servo vem, não daremos louvor às imagens de escultura, lemos tudo isso, mas o meu servo vem para fazer isso daí, ó: a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Irmãos, entenda uma coisa, preste atenção em mim, entenda uma coisa, e é muito importante: não esfrie, não despreze a palavra de Deus, porque todo momento nós estamos pisando em dois mundos. Em todo momento nós estamos pisando aqui no mundo material, mas também estamos pisando no mundo espiritual. Então o que está sendo pregado aqui não é qualquer coisa. O que está sendo pregado aqui é para edificação da tua alma, é uma notificação de Deus. Acontece que nós recebemos uma notificação no celular: alerta de tempestade, e nós ficamos apavorados, ficamos com medo. Mas deixa eu te falar nessa noite: se você receber essa notificação de hoje e você não fizer nada na tua vida, tempestade, antes dela começar, dá sinais. Pastor, está jogando praga? Não, não estou jogando praga. Eu estou falando que hoje é uma notificação de Deus. E uma notificação de Deus dizendo para você assim: atente que esse pastor, simples pastor, vai ensinar. Porque essa mensagem está debaixo de muita oração. Essa mensagem está debaixo de muita busca. Acontece que nós pegamos, como o irmão pregou sexta-feira, e colocamos tudo dentro do mesmo saco. Diz que um pai levou uma filha para nadar numa lagoa, e a filha entrou dentro da lagoa, estava nadando, e chegou mais no fundo. Ela não sabia nadar, ela afundou e começou a se afogar. O pai foi fazer o seguinte: eu vou salvar minha filha. Ele também entrou no fundo e os dois se afogaram. Sabe por quê? Porque ele não era capacitado para nadar. Entenda bem o que esse pastor está falando para você. Eu já vou começar a pregar. Estou dando esses exemplos para você se atentar à pregação. Entenda bem, não adianta eu subir aqui e não ter capacidade, não ter experiência, não ter habilidade para me nadar. Jesus falou em Mateus capítulo 14, é um cego guiando o outro cego, os dois vão para o abismo. Então entenda que Isaías estava dizendo assim: olha, da parte de Deus, Deus apresentando Jesus,
E no versículo 3 diz assim: a cana trilhada não quebrará. Eu estou criando expectativa para você entender a revelação. Por que Isaías falou que a cana trilhada não quebrará? E eu pedi para o Cláudio me trazer uma cana, porque eu sei que ele tem cana lá, porque um dia desses ele trouxe uma garapa. O que é cana trilhada? Numa grande plantação de cana, as canas não são fechadas uma com a outra, existem trilhas no meio. Trilhas no meio. E essas trilhas justamente é para colheita. Porque a cana existe algo aqui, ó, chamado joçá. Se a pessoa não colocar uma roupa especial aqui, quem já cortou cana, ele fala amém. Quem já pegou joçá de cana? Ninguém? A Luciana lá na lua, ela pegou. Não, pastor, o pai fazia ali. Então, é a cana que nasce perto da trilha. E o que acontece com a cana que nasce perto da trilha? Por causa dos ventos, por causa da tempestade, ela dobra e cai na trilha. Quem é essa cana? Se o servo é Jesus, e ele ia cuidar da cana e do pavio, porque a cana trilhada não vai quebrar, e nem se apagará o pavio que fumega. Essa cana é eu e você. E por causa das tempestades da vida, às vezes nós dobramos no caminho, nós nos machucamos no caminho, as pessoas pisam em nós no caminho, as pessoas nos esfolam, as pessoas falam: olha, essa aí já está quebrada, mas não, ela só está dobrada. E o Senhor, o Messias prometido de Isaías, está dizendo: olha, a cana trilhada, ela pode estar dobrada, ela pode estar caída, ela pode estar machucada, mas ela não vai quebrar. Entenda uma coisa: essa cana não nasceu ferida. Você não nasceu ferido, mas pela circunstância da vida, às vezes você está dobrado, às vezes a pessoa se torna uma pessoa rude, uma pessoa machucada, porque na época da escola os amigos tinham o melhor caderno, a melhor mochila, e você não tinha um caderninho, o lápis tinha que usar até o toquinho, a borracha ficava com aquele toquinho. Isso te causou um trauma, isso te causou algo que você se dobrou, então você está machucado, você está ferido, você está ferida, você está magoada, porque aquele trauma que você viveu durante a infância, você não nasceu daquele jeito. A cana, ela nasceu de pé, mas por circunstância da vida, ela se dobrou, e pela circunstância da vida, hoje você está dobrado, hoje você está caída, hoje você está esfolada, hoje você está machucado. Talvez um pai que não deu amor, uma mãe que não cuidou direito, um pai que bebia, brigava, batia, e infelizmente alguns, acontece muito com meninas, mas com menino também, foram abusados. E hoje você é uma cana trilhada. Você está na trilha, caído, deitado, ferida por palavras, ferido por abuso. E talvez na noite de hoje tenha aqui pessoas que são canas trilhadas, que recebeu uma palavra hoje, e você se dobrou, ou essa semana, pessoas que não são reconhecidas no trabalho, porque você pensa assim: olha, eu estou na igreja e o outro lá prospera, mas o filho de Satanás, olha, o patrão trata ele muito bem. Fica tranquilo, o filho de Satanás, se ele cair na trilha, ele continua caído, mas você, cana trilhada, não será quebrada. A mão do Senhor Jesus te levanta nesta noite e te diz assim: você é mais do que vencedor.
caída, mas não está quebrada. A cana trilhada não quebrará. Está caído, mas não está quebrado. Agora imagina comigo a cana trilhada, caída, lá na trilha. As pessoas chegam e olham e falam, essa aí não dá mais nada. O certo é quebrar, o certo é cortar, porque as outras estão todas de pé, mas essa aí não. Irmãos, essa revelação é tão forte, sabe por quê? Porque agora, nesse momento, justamente agora, tem pessoas aqui passando por esse sentimento. Eu já vi Deus levantar muitas pessoas. Eu já vi Deus levantar pessoas que através de uma pregação se levantou. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Em nome de Jesus, não se afogue nessa lagoa. Não se afogue nessa lagoa. Escute a notificação, não do celular de tempestade. Escute a notificação que está vindo de Deus. E antes da tempestade, alguns sinais são enviados. Você vai sair daqui hoje com uma coragem de um leão, a fúria de uma leoa, a visão de águia, um espírito de vencedor, porque a cana mesmo caída, trilhada, ela não se quebrará. Amém? Está doendo? Está machucado? Está caído? Não dá mais? Olha a cana lá. Ninguém dá nada para ela, mas o Senhor de toda a terra é aquele que levanta, nem que seja para colocar uma estaca, né, Clécio? É assim que a gente faz quando está uma planta quebrada, nem que seja para a gente colocar uma estaca, nem que seja para mim colocar uma estaca em você hoje e falar assim: vem aqui, pastor, vem aqui, vem cá, vem cá, não vou deixar você cair. Não vou. Está se arrastando. Eu falei, vai te arrastando, mas nós vamos juntos, porque a cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Aleluia. Aleluia. Posso contar com você? Conta comigo. Glória a Deus. Posso orar por você? Ora por mim. É interessante que nenhuma profecia de Deus é pela metade. A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Uma das maiores, irmãos, nós somos a Igreja Evangélica Quadrangular, nós somos conhecidos como Igreja do Fogo, Igreja Pentecostal, Igreja de Milagre, Igreja que Jesus cura, batiza, voltará. Nós somos conhecidos, mas por que será que a gente está de vez em quando tão fraquinho? Sabe o gás quando está no final? Aquele foguinho? Mas aí a Bíblia diz que não vai apagar o pavio que fumega. Quem já percebeu que quando eu canto, eu oro, eu louvo, eu levanto para cima e falo obrigado, Jesus? Quem já percebeu? Faz 7 anos que eu estou aqui. Já percebeu isso ou não? Faz 7 anos. Se você não percebeu, perceba. Depois da oração aqui, eu sempre falo, obrigado, Jesus. Não precisa ninguém saber, só Ele. Mas eu olho para cima. Por quê? Porque esse pavio não pode apagar. Pavio que apaga, quase apagando, representa uma fé quase apagada. Entenda uma coisa: essa cana trilhada não vai quebrar, o pavio que fumega também não pode apagar. Então a cana já está de pé. Mas será que nessa noite aqui teremos pavio que fumega, que se acenda?
uma fé quase apagada. Vamos fazer que nem o pastor, olhe para cima. Você é o pavio que fumega, quase apagando. Fala, Deus, ainda estou aqui. Quase apagando, mas não apagou. Está quase afogando. Lembra a história da moça? Mas não afogou. Tem vida. Respira. Ah, pastor, mas a oração está diminuindo, a força está diminuindo, está difícil acreditar. Irmãos, o que está difícil acreditar? Se hoje em dia nós acreditamos em tanta coisa e nos obrigam a acreditar tanta coisa. Há um tempo atrás aí nos obrigaram a acreditar numa vacina que não funcionou nada. O que falta para nós acreditarmos num Deus que passou 700 anos, Jesus nasceu, passou mais 2.000 anos, ou seja, 2.700 anos, essa palavra foi escrita, e do mesmo jeito que ela foi escrita, ela permanece ainda hoje. Muitas pessoas aí escrevem um livro, faz aí um romance, passa 10 anos, ninguém sabe mais que fim deu esse livro. Já passou 2.700 anos, e essa palavra está escrita da mesma maneira que foi escrita 2.700 anos, dizendo que a cana trilhada não quebrará, não apagará o pavio que fumega, e ainda dá resultado. O que tem esse livro de tão especial? Ontem eu estava assistindo com a pastora aquele filme, o livro de Eli. É um camarada que anda com a Bíblia para lá e para cá para salvar a Bíblia, parece que é a última Bíblia do mundo. Aquele filme antigo, eu estava assistindo de novo, que eu nem lembro. Falei, vamos assistir de novo. E o camarada que queria a Bíblia no livro falou, esse livro é diferente. Esse livro, camarada que não conhecia, esse livro é um livro mágico. Esse livro, ele entra no coração das pessoas e transforma as pessoas. E por que será que ainda nesse tempo nós estamos, no mês de agosto do ano 2026, tem muito pavio fumegando? Glória a Deus! Se apagando. Sabe o que é fumegar? É só a fumacinha do pavio. Olha para cima e repete comigo. Deus, ainda eu estou aqui. Pavio do que você quer? Você quer pavio de lamparina? Quem já viu uma lamparina? A lamparina, ela tem um barbante onde você coloca fogo. Mas não é o barbante. Esse aqui é para você pegar fogo. Não é o barbante que alimenta o fogo. O que alimenta o fogo é o azeite. Glória a Deus. Lembra a história da viúva e do azeite? Se você não lembra, eu vou contar para você. A mulher chega para o profeta Eliseu e fala, olha, eu tenho 2 filhos e foram buscados pelo credor, porque o meu marido morreu, ele tinha dívida, e querem levar meus filhos como escravo. Sabe qual é o problema daquela mulher? O problema daquela mulher era viúva. Era um problema, naquela época, difícil. O problema daquela mulher, ela tinha dívida. É um grande problema. O problema daquela mulher eram os filhos que estavam sendo levados como escravos. Era um grande problema, mas não era o maior problema. O problema daquela mulher é o problema que acontece na maioria de todas as igrejas. O problema daquela mulher era um problema que acontece na maioria de todos os crentes. O problema daquela mulher não era que era viúva, não era que era dívida, não era que ela estava em dificuldade. Esse não era o maior problema daquela mulher. O problema daquela mulher é o problema que acontece com muitas pessoas que dizem que servem a Deus. O problema daquela mulher era a falta de azeite.
falta de azeite. E o pavio que está fumegando é porque não tem mais azeite. Porque a partir do momento, meu irmão, a partir do momento que Jesus Cristo levantar essa cana trilhada e começar a derramar o azeite, o pavio que está fumegando vai começar a se alimentar daquele azeite. Aquele azeite vai invadir o pavio que está fumegando, e de repente vem a chama do Espírito Santo sobre aquele pavio, e a chama do Espírito Santo vai colocar luz aonde tinha treva, vai colocar socorro aonde tinha derrota, vai colocar saúde aonde tinha enfermidade, vai colocar alegria aonde tinha tristeza, vai colocar paz aonde tinha guerra, vai colocar as coisas no lugar. A cana trilhada não se quebrará e não se apagará o pavio que fumega. Quem alimenta a chama é o Espírito Santo, é o azeite. Irmãos, ore sem cessar, como a Bíblia fala. Ore. Você vê que você não precisa ser um fanático religioso, fazer uma oração de 2 horas, meia hora. Não, faz igual o pastor Júnior. Ore pouco, mas ore toda hora. Você não precisa dizer palavras bonitas, ó Deus excelso, magnânime. Deus vai olhar do céu, mas você não fala desse jeito. Ore. Ore pouco, mas ore sempre. Ore no acordar. Ore no se alimentar. Ore na igreja. Ore no trabalho. Está com problema no trabalho, vai dar uma entradinha no banheiro, vai orar no banheiro. Aí não, pastor, eu só subo no monte, porque lá no monte eu vejo as estrelas, eu me emociono. Irmão, se emociona em qualquer lugar, mas ore. Ore. Eu tenho uma bronca dessa turma. Aí eu vou no monte, aí eu vou buscar uma palavra no monte. Irmão, você não está buscando a palavra no monte, você quer acender esse pavio. Leia um versículo da Bíblia e fala: Jesus Cristo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. O Espírito Santo vem sobre você como uma cachoeira de azeite. Essa cachoeira de azeite vai entrando em você, a chama vai acendendo, a chama vai acendendo, e de repente Satanás e os demônios olham para você e falam: eu não posso com aquele crente, porque ele está pegando fogo, ele está pegando fogo, ele está pegando fogo. Ah, pastor, mas eu não sou desse jeito. Irmão, a mensagem de hoje não é para cana forte, é para cana que está caída. Ah, pastor, mas eu não sou essa fogueira. A mensagem de hoje não é para o pavio que já está pegando fogo, é para aquele que está fumegando, está quase apagando. Deixa eu repetir: está quase, está quase, está quase, está quase. Identifique os sinais da tempestade. Está quase. Mas se você se render a Jesus hoje verdadeiramente, a cana que está caída, a cana que está trilhada, a cana que foi pisada, a cana que foi ferida, a cana que foi esfolada, o Senhor Jesus te diz nessa noite, meu irmão Roberto: a cana trilhada não se quebrará e não se apagará. O pavio que fumega. Aleluia! Faça um pacto hoje, não com o pastor, mas faça com Deus. Estou trilhado, estou caído, estou esfolado, mas eu fui lá na igreja e a tua palavra diz que eu posso estar de todas essas maneiras, mas não estou quebrado. Talvez o banco fala que você está quebrado,
Talvez a vida financeira está falando, está quebrado, mas Deus está falando, não está quebrado, só está amassado, só está deitado, só está esfolado, só está caído. Mas nessa noite, aleluia. Com os olhos fechados, ó, não estou vendo vocês, eu estou vendo um canavial. Oh Deus, não se apagará o pavio que fumega. Não diminua a tua oração, não diminua a tua intimidade. Busque cada dia um conselho de um amigo antes da tempestade. Tem alguns sinais. O céu começa a ficar escuro, é uma ventania diferente. E alguns já sentem até o cheiro da terra molhando. A partir de hoje, eu e você seremos mais crentes. Repete comigo. Leia lá. A cana trilhada não quebrará, nem apagará. O pavio que fumega com a verdade trará a justiça. Fica de pé. Irmãos, eu estou entregando para Deus o meu melhor. Eu estou entregando para a igreja o meu melhor. Antes de eu começar a pregar, você viu a minha oração, né? Não foi nenhuma oração escatológica, não foi nenhuma oração filosófica. A minha oração é: Deus me ajude, sozinho eu não consigo. Sabe por que sai mensagem como essa? Porque essa cana aqui já caiu várias vezes, já foi trilhada várias vezes, mas não quebrou. Não quebrou. Quantos desistem no meio do caminho? Agora tem uma coisa, a partir do momento em que eu decidi ser um pastor quadrangular, lógico que eu tenho que fazer os trâmites, teologia, essas coisas, que é obrigado a fazer. Eu pedi para Deus, e eu fiz uma promessa para Deus. Deus, não deixa apagar o pavio. Não quero fumegar, não. Apague o pavio que fumega. Esses dias, não sei se vocês viram no grupo, tem um irmão que vinha aqui, não está vindo mais. Ore por fulano que está vendo vulto. Eu penso que é assim, as pessoas pensam que é assim. Eu vou orar, Satanás, sai de lá. Não, tem que vir aqui, Mateus 16. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão mãos sobre os enfermos e serão curados. Não é desse jeito. Está vendo vulto, está vendo voz, está vendo não sei o que. Não, eu fui lá no grupo. Tem que trazer na igreja. Se não quiser trazer aqui, traz de outro pastor que saiba orar por imposição de mãos. Pode mandar o capeta embora. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Pode entrar um maluco aqui hoje endemoniado com 2 facas na mão. E se o pavio estiver só fumegando? Ou apagado? Não é, pastor?
Eu tenho que ser fogo puro. Você tem que ser fogo puro. A dificuldade vai chegar, irmão. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Nunca falou. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Foi o que Jesus disse. Aflições vêm, luta vem. Por isso nessa noite Deus colocou no meu coração: olhe bem as notificações. Celular vem a notificação, alerta de tempestade. A gente morre de medo. Olhe bem as notificações. Está normal? Ah, não está normal. Se apegue mais. Terça-feira tem campanha Águas que Sabem. Sexta-feira está sendo uma bênção, os irmãos estão pregando. Sexta-feira forte. Domingo, culto da família. Cana trilhada não quebrará. Fica tranquilo. A partir do momento que o Senhor Jesus, o Messias prometido por Isaías, entra verdadeiramente na tua vida, não faça barganha com Deus. Adore a Deus porque você o ama, e o resto é tudo tranquilo, irmãos. Fecha os teus olhos. Sobe Lucas. Vamos acender esse pavio? Pega na mão desse irmão. Pode encerrar o vídeo, pastor.